escolhi uma música para dançar que eu amei, mas ela é cheia de ritmos, tem 3, 4 ritmos diferentes, eu não sei por onde eu começo, eu quero criar uma coreografia e eu não consigo fazer as trocas, eu não consigo identificar esses ritmos, será que eu preciso saber o nome deles? O que eu faço? Se você já passou por esse tipo de situação, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar todos os detalhes de como eu faço para interpretar esse tipo de música, para fazer a organização da nossa dança dentro desse tipo de música que acaba sendo um pouquinho mais desafiadora para nós bailarinas. Marhaba! Eu sou Nicole Farage, professora e bailarina de dança do ventre. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as músicas árabes compostas por 2 ou mais ritmos. Essas músicas acabam sendo mais desafiadoras para nós bailarinas, porque exigem uma maior atenção na sua leitura musical e exigem um ouvido mais apurado para saber identificar, interpretar esses ritmos, para que a gente consiga então montar coreografias ou até mesmo dançar de improviso. A leitura musical de uma música que tem essa troca, essa grande diversidade de ritmos, a gente começa identificando esses ritmos. Então, não só nesse tipo de música em especial, mas quando a música tem apenas um ritmo, fica mais fácil da gente conseguir dançá-la, até mesmo de improviso, porque a gente sabe que aquele ritmo vai ser o mesmo, embora tenham todos os outros fatores que eu vou explicar aqui, que são outros instrumentos, além dos percussivos, que acabam entrando na música e acabam fazendo a condução dessa música. Mas falando em especial desse caso, dessas músicas com grande diversidade de ritmos, que tem uma troca de velocidades, uma troca de humor dentro da música, a gente primeiro tenta identificar esses ritmos. Quando eu falo identificar, eu não digo que eu, Nicole, penso que não seja de extrema importância saber de cor o nome de todos os ritmos. Então, eu acho que é mais fundamental que a gente consiga trabalhar o nosso ouvido para identificar quando um ritmo começa e quando ele termina, quando uma frase musical que compõe esse ritmo inicia e quando ela termina, para que aí a gente possa fazer a contagem de frases que vão ter dentro dessa música, porque é muito provável. E, aliás, eu não me lembro de ter visto isso agora, nesse momento, assim, para falar para vocês, de ter visto alguma música que corte uma frase musical de um ritmo no meio. Então, é muito provável que uma vez que ela for iniciada, ela vai ser finalizada, né, conforme a sua sequência, e aí sim passa para um próximo ritmo. Então, é muito importante fazer essa leitura e identificar esses ritmos presentes. Nós vamos utilizar 3 elementos básicos, na verdade são 3 termos para que a gente possa compreender um pouquinho melhor
essa questão da interpretação e do que compõe uma música. Esses 3 elementos são muito importantes dentro das músicas. Claro que somos bailarinas, não somos músicos, porém é importante entender um pouquinho desses termos assim para a gente conseguir identificar melhor dentro das músicas. Então nós temos o ritmo, que vai ditar o tempo dentro da música, ele é a base da nossa música, e ele também vai ditar o estilo, vai nos dizer que estilo que tem essa música. A melodia, ela vai dar um sentido para a música, então a gente vai percebendo que a melodia vai contando uma história, né? Ela vai fazendo ali a parte mais, como já diz o nome, né? A parte mais melódica da música. Então ela é diferente da base, o ritmo fica sempre ali marcando o seu tempo e a melodia está, vamos dizer, em cima desse ritmo. E aí a gente tem a harmonia, que são 2 ou mais instrumentos, 2 ou mais sons que são reproduzidos simultaneamente dentro dessas músicas. Então é importante a gente ver esses elementos, ter ciência desses elementos, saber que eles existem e qual é o papel de cada um dentro dessa composição da nossa música. Na música árabe, o principal instrumento, o instrumento mais básico que a gente tem dentro da percussão da música árabe, que vai ditar o ritmo, que vai produzir o som do ritmo, é o derbak ou tabla. Esse instrumento, ele produz um som grave e sons mais agudos. O som grave é o dum, né? Aquele som mais forte, aquele som mais pesado, vamos dizer assim. E aí a gente tem o tá, que é o som mais agudo. A gente tem algumas derivações do tá, a gente tem o tac, às vezes a gente ouvindo a música, ouvindo os sons juntos, a gente consegue ouvir tacatá, a gente consegue ouvir outros sons, mas também depende do derbaquista, que é o músico que está tocando o derbak, de que forma que ele vai tocar. Mas os 2 principais sons são o dum e o tá. Daí depois tem as derivações que eu comentei. E a gente observa também o drr, que é um dedilhado feito no derbak, que dá aquela noção de tremido, aquela sensação de tremido. E a gente vai observar que nessa música que a gente vai trabalhar hoje, tem esse som do dedilhado também. Para quem está começando os seus estudos na música árabe, de musicalidade, de leitura musical, eu recomendo fortemente que você escute os ritmos, as músicas que não tenham melodia. Tá? Os ritmos puros, que a gente chama, onde é reproduzido somente o som do derbak, para que você possa escutar esses sons que eu comentei anteriormente, você consiga identificar quando inicia uma frase musical, quando finaliza uma frase musical e recomeça com a seguinte, porque um ritmo ele é formado por várias frases musicais coladinhas uma na outra, então a gente tem que ter esse ouvido para saber fazer a identificação de quando ela começa e quando ela termina. Então a gente consegue fazer mais fácil nesse ritmo puro, nessas músicas que tem o ritmo puro, para daí depois sim a gente nos promover um desafio e escutar músicas assim que tenham uma melodia, que tenham uma composição mais elaborada, com melodia e harmonia, como eu falei anteriormente, e aí a gente ainda assim tentar trabalhar o nosso ouvido para que a gente escute só aquele ritmo que está lá na base, para depois ir separando o som de cada instrumento e conseguindo identificar essas diferenças. A partir do momento que nós identificamos o ritmo daquela música, a gente vai conseguir, ou seja, a frase musical daquele ritmo, a gente vai começar a contar quantas frases tem dentro daquela música, né, ou daquele determinado ritmo. Então, nesse caso, eu vou dar um exemplo para vocês. Dum tak, dum dum tá. É uma frase de um ritmo. Agora, dum tak, dum dum tá. Dum tak, dum dum tá. São 2 frases desse mesmo ritmo. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a contagem das frases. A gente sabe
que começa com dum e termina com tá. E depois a outra vai começar com dum e terminar com tá. Então a gente vai vendo que ela se repete, identifica onde está o início e onde está o final dessa frase, e a gente vai contando quantas tem, certo? Então eu vou convidar vocês a fazerem a análise dessa música que eu escolhi em especial, porque é uma música que já no primeiro minutinho, como vocês puderam observar no início do vídeo, que eu dancei 1 minuto praticamente, a gente já tem troca ali de mais ou menos 3 ritmos, tá? Então eu convido vocês a fazerem essa análise para a gente conseguir identificar esses ritmos que estão presentes nesse trecho da música. Quando nós estamos com o nosso ouvido mais treinado, a gente começa a identificar então quando que é o início e quando é o fim da frase. Por exemplo, dum tac, dum tá é uma frase. Quando eu for ter 2 frases, dum tac, dum tá, dum tac, dum tá, são 2 frases de um ritmo. Esse ritmo é o saíde e ele vai aparecer na nossa música, tá? Ele pode aparecer com dum tac, dum tá, ou ele pode aparecer dum tac, dum tá, certo? Ele aparece de 2 formas. Ele é um ritmo bastante utilizado nas músicas modernas e também aparece na dança com bastão, que faz parte do folclore árabe. Então, muita gente pensa que o ritmo principal da música árabe é o ballad, mas não. A maioria das músicas são compostas em cima do saíde e outros ritmos. Então, recapitulando tudo que a gente conversou até aqui, a gente começa ouvindo a música, não só ouvindo, interpretando essa música. A gente identifica aquele ritmo, a gente começa a identificar a frase musical que compõe aquele ritmo, a gente passa a fazer a contagem de quantas frases daquele ritmo tem naquele trecho da música, e aí depois a gente começa a perceber o que a melodia está nos contando, o que ela está nos sugerindo, né? Que interpretação ela está nos sugerindo com relação à nossa dança, que história, que sequência ela está nos dando. Então, tudo tem um princípio. A gente começa lá da base, que é o nosso ritmo, e a gente vai subindo para os outros instrumentos, que muitas vezes vão estar até mais salientes do que o próprio derbaque, do que o próprio ritmo em si. Muitas vezes na música vai estar muito mais saliente esses outros instrumentos mais melódicos. Então, logo no início dessa música que eu escolhi, a gente vai ter o som bem expressivo do derbaque, tá? Do ritmo puro praticamente. E a gente tem uma coisa que aparece em algumas músicas árabes, que eu vou salientar para que vocês percebam, que é a gente chama de pergunta e resposta. Eu particularmente chamo de pergunta e resposta. Então a gente vai ter no início da música, cantando assim o ritmo puro, ele fica dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta dum dum, ou tá no final. Aí vamos só fazer junto aqui pra gente identificar a pergunta. Dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta.
É a pergunta. E a resposta é dum-dum, ou tac-tac, ou drr-drr, que eles, dependendo do som que eles vão fazer no derbaque. Então, a gente tem uma pergunta e uma resposta, tá? Isso a gente vai ter 2 frases, mais ou menos, que o ritmo é bem puro mesmo, com som de derbaque. E depois a gente vai sentir que aparece um outro instrumento aí, tá? Surge um outro instrumento nas próximas 6 frases que vem na sequência. O ritmo vai continuar o mesmo, só que a gente não consegue ouvir o derbaque marcando aquele ritmo tão saliente. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? E aí a gente vai ter o surgimento de um instrumento chamado de kanun. Esse instrumento é um instrumento melódico, mas ele também pode ser utilizado como percussão, tá? Inclusive, eu li em algum artigo que ele é um instrumento que fica mais ou menos ali no meio da orquestra, porque ele vai ditar o tom dos outros instrumentos, tá? Então, ele é um instrumento bem interessante, ele é como se fosse uma harpa, só que ele fica na horizontal e ele tem cordas, né, em torno de 26 cordas, e aí o som dele fica dedilhado também. Então, dentro da dança árabe, da música árabe, ele nos sugere movimentos tremidos, ou a combinação de movimentos ondulatórios, né, por ele ser melódico, com a união, a junção com os tremidos, de ondulatórios com os tremidos. E aí a gente tem também na resposta, então, ali junto com o kanun, a gente vai ter o drr, que eu comentei anteriormente, do derbaque, que é mais uma sugestão de movimento tremido. Então, ali a música já está querendo nos dizer alguma coisa nessa interpretação, né? Eu costumo brincar com as minhas alunas que a música fala para nós, né? A música pede para nós fazer algumas coisas. E ali, eu, Nicole, como bailarina e professora, interpreto que ela está nos pedindo, praticamente nos dizendo tremido, tremido, ondulatório, tremido. Então, prestem atenção nisso para ver se vocês conseguem sentir isso também. Após essa introdução, então, que é composta por 8 frases desse ritmo que eu cantei para vocês anteriormente, a gente vai observar que a música começa a crescer. Ela dá uma sensação de expansão. Então, troca de ritmo, né? A gente começa já por aí, que ela troca de ritmo, vai para aquele ritmo saíde que eu comentei para vocês anteriormente, que ele é muito comum dentro da música árabe. A maioria das músicas são compostas por ele. Ele não é um ritmo só folclórico, que isso fique bem claro, isso é bem importante de saber. E nesse caso ali, ele aparece como dum-tá, dum-tá. Ele não aparece com os 2 duns do meio, que é característico. Talvez, se vocês forem pesquisar o saíde, vão encontrar com um dum no início e 2 duns no meio, tá? Não pensem que estão achando o saíde errado ou que de repente eu esteja passando uma informação que não esteja correta. Existe das 2 formas, com um dum no início e um dum no meio, um dum no início ou 2 no meio, ok? Geralmente no folclore tem os 2 no meio. Então, a gente tem essa sensação de que a música expande, porque entram outros instrumentos melódicos que vão fazer a composição ali dessa música, né? Criando ali a harmonia, a melodia da música. E quando a gente tem essa sensação de expansão, eu pergunto para vocês que já dançam, qual é a sensação que a gente tem? Que a gente também tem que abrir a nossa dança. Eu, particularmente, é nesses momentos que eu gosto de me deslocar, de fazer movimentos com os braços, de fazer movimentos grandes, de fazer giros, né? Enfim, então, na minha opinião, é isso que a música está nos sugerindo quando ela tem essa expansão. Nesse momento da música, nós temos basicamente 8 frases do ritmo saíde, tá? Que é aquele ritmo que eu cantei para vocês anteriormente. Então, nós temos 8 frases, porém, eu separo ela em 2 partes de 4. Por que isso?
Porque vocês vão perceber que como a melodia ela dá o sentido da música, vocês vão perceber que vocês vão contar 1, 2, 3, 4 e vai parecer que terminou, porque a melodia está dando esse sentido. Então, o que eu particularmente gosto de fazer quando isso acontece? Nas primeiras 2 frases, eu faço um movimento em especial, enfim, o movimento que eu escolhi. E nas outras 2 frases que estão dando essa ideia de que está finalizando alguma coisa, não a dança em si, mas está finalizando aquela composição ali, aquele compasso, vamos dizer, né? Quando me sugere isso, eu vou utilizar outros 2 movimentos que finalizem essa frase. E aí depois eu vou começar as outras 4. Então, começo de novo com um movimento e depois dou a ideia de finalização. Eu gosto muito de utilizar essa técnica, eu acho que deixa a dança bem rica. Não que você precisa ter, necessariamente precisa ter colocar um monte de movimentos dentro de uma música, mas, por exemplo, você pode começar as 2 primeiras frases utilizando um básico egípcio normal, e aí depois as 2 finais você vai fazer um básico egípcio diferente e vai finalizar aquela composição, aquele trecho ali com um giro, não sei. Aí eu gosto de ir brincando assim, mas só para que vocês consigam perceber essas dicas, assim, essas coisas que fazem parte da leitura de cada uma. É muito importante ter autonomia, mas é uma sugestão que eu dou para vocês. Depois das 8 frases de Said, a gente vai ter a troca para mais um ritmo, que também vai se repetir por 8 frases, porém eu também dividi ele em 4. E como ele é um ritmo assim bem marcado, não é um ritmo que aparece com muita frequência, eu optei por realizar o mesmo movimento nas 4 frases. Ele vem contando também uma história, então na primeira frase ele inicia e ele dá uma sensação de finalização na 4ª frase, depois ele recomeça na primeira e dá uma sensação de finalização na 4ª frase. Dito tudo isso, eu sugiro a vocês que retornem o vídeo lá no início, agora com a noção de todos esses elementos que eu comentei, e revejam a parte da dança para ver se vocês conseguem identificar qual foi a minha interpretação, de que forma eu interpretei esses ritmos, sobre as trocas, enfim, até ouvir a música, às vezes fechar os olhos e ouvir somente o som também vai dizer muita coisa para vocês. E quem sabe até tentar dançar essa música, tentar dançar esse trecho, eu iria adorar receber de vocês um feedback me contando como que foi, se vocês conseguiram perceber e qual foi a interpretação de vocês, porque como eu disse, a autonomia, a interpretação, o sentimento, a leitura que cada uma vai fazer é único, é o que nos torna únicos na nossa dança, pois somos seres únicos. Então, eu gostaria muito de ver. Se vocês quiserem me mandar, vou ficar muito feliz em ver a interpretação de vocês.